Graça e paz a todos os alunos do CETAD. Nós estamos aqui para mais uma aula do curso avançado em Teologia do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças, professor e coordenador do curso. Nós estamos estudando Teologia Sistemática 4. A doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, que nós já vimos, e a eclesiologia, a doutrina da igreja. E hoje nós vamos estudar, ainda vendo a questão da natureza da igreja, as metáforas que evidenciam a natureza da igreja. A Bíblia vai falar de várias metáforas, vai dizer que a igreja é comparada a uma oliveira, que tem ramos de judeus e gentios. Vai comparar a igreja a uma noiva, vai comparar a igreja a um templo, vai comparar a igreja a um corpo. A Bíblia vai comparar a igreja a uma coluna que sustenta a verdade. Vai comparar a igreja como um povo, o povo de Deus. Então, muitas metáforas são comparações. Metáfora é uma comparação. Então, nós vamos estudar hoje as metáforas que evidenciam a natureza da igreja. O Arthur Wainwright tem alegado que nos escritos de Paulo existe um trinitarianismo implícito que se apresenta de maneira pela qual ele entende a igreja, pois a descreve como o povo de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, citado pelo Millard Erickson em seu livro Introdução à Teologia Sistemática. De todas as metáforas, a metáfora mais usada é a metáfora da igreja como um corpo. Paulo vai falar da igreja como um corpo de duas maneiras. Na carta aos Coríntios, ele vai falar da igreja como o corpo completo, incluindo a cabeça. Então, a igreja toda, o corpo todo vai se referir somente à igreja. Já em outros textos, como Efésios, Colossenses, Paulo vai falar do corpo unido à cabeça, e que o corpo é a igreja e a cabeça é Cristo. Então, em Corinto, o corpo inteiro refere-se à igreja. Em Efésios, Jesus é o cabeça e o restante do corpo é a igreja. Então, nós vamos ver a metáfora do corpo completo, incluindo a cabeça, conforme descrito em Corinto. Então, em primeiro lugar, a igreja é comparada a um corpo para falar de unidade na diversidade. E Paulo cita: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então existe um corpo e muitos membros. Então existe uma unidade, o corpo. Mas nesse corpo existe uma diversidade. Não só uma diversidade de membros. Lembre-se, o corpo não tem membra. A igreja não tem membra. A igreja tem membros. Tanto para mulheres como para homens. Nós não chamamos fulana de tal, é membra. Ela é membro do corpo de Cristo, ela é membro
da igreja. Membra nunca, jamais, never e never. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então existe um só corpo, uma unidade, mas existe uma diversidade, uma multiplicidade, uma pluralidade, uma variedade de membros. E no desdobramento existe também uma pluralidade, uma multiplicidade, uma multiforma de dons, de funções em cada membro. E o Leon Morse, em seu comentário de 1 Coríntios, ele diz: a diversidade não é um atributo acidental do corpo, é da sua própria essência. Nenhum membro deve equiparar-se ao corpo. Ele diz que a unidade é a essência da igreja. Nenhum membro só é corpo. Se você amputar um braço, o corpo continua, mas o braço vai morrer. O braço não terá mais a irrigação sanguínea e por isso ele vai apodrecer. Então nós somos membros, mas como membros precisamos estar ligados ao corpo. Não existe membro sem corpo. E o corpo se manifesta por meio dos membros. Então, Paulo vai falar que existe uma unidade, um corpo, o corpo todo. Mas dentro desta unidade existe uma multiplicidade, uma diversidade de membros e de função destes membros. Além de serem diversos membros, como o braço, como as mãos, como o ouvido, os olhos, a boca, cada um destes membros, em seu desdobramento, tem uma função. Nós temos a audição com o ouvido, nós temos o paladar na língua, o olfato, a visão. Nós temos membros diferentes, com funções diferentes. Assim a igreja é uma unidade, existe uma única igreja. Mas dentro dessa igreja invisível e visível, universal e local, existem muitos membros com funções, com dons, com chamados diferentes, mas todos trabalham para esse corpo, para essa unidade, porque sem unidade não existe igreja. O corpo é formado pela totalidade dos seus membros. Paulo diz: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Na igreja de Corinto existiam aqueles que tinham os dons carismáticos e aqueles que não tinham os dons de tanta expressão. E uns se achavam superiores e outros se achavam inferiores. E Paulo, usando esta metáfora, diz que todos, quer tenhamos dons especiais ou dons que a gente acha que não são tão especiais, porque na lógica de Deus não existe isso. O que existe, segundo Paulo, é dom que edifica e dom que não edifica. É dom que edifica a totalidade, o corpo,
a igreja e dom que edifica a si mesmo. Mas o apóstolo Paulo agora está falando que o corpo é formado pela totalidade de seus membros. Então, todos os membros juntos formam o corpo. O corpo sem um braço vai sentir falta, o corpo sem os olhos vai sentir falta. Então, todos os membros no corpo são úteis. O Clube, ele vai nos dizer o seguinte, ele assevera: não há cristianismo puramente particular, porque estar na igreja é estar em Cristo, e qualquer tentativa no sentido de fazer uma separação entre o relacionamento com Cristo pela fé e a afiliação na igreja é uma perversão do modo neotestamentário de entender o assunto. É o que diz o Michael Gilson em sua teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. O Gilson diz: é aquela história dos desigrejados. A igreja não é composta de um membro, mas dos membros em união. Eu achei tremendo quando ele diz: não há cristianismo puramente particular, não há cristianismo onde você acha que pode viver sem os outros, onde você acha que todos estão errados e só você é o certo, onde você procura justificativas para não estar junto, onde você não quer ser humilde para andar com outras pessoas, porque elas são imperfeitas, porque não existe igreja perfeita aqui na terra, existe uma igreja sendo aperfeiçoada. E ele diz o seguinte: porque está na igreja, está em Cristo. E qualquer tentativa no sentido de fazer uma separação entre o relacionamento com Cristo pela fé e a afiliação na igreja é uma perversão do modo neotestamentário de entender o assunto. Muitos vão dizer: não, mas eu estou em Cristo, eu estou ligado a Cristo, então eu posso ficar separado de uma comunidade. Gilson afirma, e eu concordo com ele, que é uma perversão. Porque se nós estamos unidos a Cristo, que é o cabeça, nós também temos que estar unidos ao seu corpo. Então, deixe a supremacia de lado. Deixe o seu orgulho de lado. Deixe de achar que você é o melhor e que todos são ruins. E aceite trabalhar com gente imperfeita, mas que é membro e não membra, é membro do corpo de Cristo. A eficiência do corpo depende da variedade. Paulo diz que o corpo é eficiente justamente por causa disso, porque ele tem mãos que pegam, que apanham, olhos que veem, boca que fala, ouvidos que ouvem, língua que degusta, narinas que sentem o odor. Então, cada membro é importante, cada membro coopera com o seu dom para o bem do corpo. E ele diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo. Foi Deus que fez essa diversidade por causa da sua multiforme sabedoria, das múltiplas formas da sua sabedoria. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Cada um de nós tem que saber que Deus nos colocou como membros do corpo e Deus nos deu uma função e nós não precisamos estar atrás da função do
outro, mas descobrir qual é a nossa função e dentro da nossa função fazermos a nossa parte para a glória de Deus e para que o corpo trabalhe e funcione de forma perfeita. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, o corpo é formado de vários membros. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Paulo vai sempre bater, porque o grande problema na igreja de Corinto era que os membros estavam divididos. Então a igreja de Corinto tinha membros, mas esses membros não formavam um corpo, não eram uma unidade. Um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Pedro, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cristo. Nós ainda temos hoje as pessoas que estão divididas. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que é nessa variedade, é nesse dom de louvar, é nesse dom de orar, é nesse dom de pregar, é nesse dom de ensinar, é nesse dom de contribuir, é nesse dom de amar, é nesse dom de encostar o ombro e dizer, encosta a tua cabeça aqui, você tem um ombro amigo. É na pluralidade, na multiplicidade, na grande quantidade, na variedade, na diversidade de dons, que esse corpo é eficiente. Então, se você não fizer a sua parte, esse corpo não vai ser eficiente na sua totalidade, na sua abrangência, no tamanho do seu poder. Os membros do corpo são interdependentes. No corpo não há independência. Cada membro do corpo, os braços precisam das pernas que os conduzem. Os olhos precisam dos ouvidos, os ouvidos precisam dos olhos. Os braços precisam dos dedos. Então no corpo não existe um braço que diga assim, eu não preciso das pernas. Assim na igreja, todos os membros dependem um do outro. Cada membro do corpo de Cristo depende um do outro. E Paulo diz assim, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Você já imaginou alguém vendo sem poder pegar? Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti. Você já imaginou uma cabeça sem os pés que a conduzam? Então os membros do corpo são interdependentes. Eu dependo de você, você depende de mim. Não existe cristianismo particular, independente, onde a pessoa diz eu não vou mais, onde a pessoa diz eu estou decepcionado e decepcionada. Existe no cristianismo uma necessidade. E nesse campo, os orgulhosos, os exaltados, os soberbos, os que não têm humildade, não cabem, não se encaixam. Porque eles acham que podem viver só, que sabem tudo. E Paulo diz que eu e você não podemos dizer, não temos necessidade do outro, nós temos. Então no corpo existe uma interdependência. Eu dependo de você, você depende do outro. E aí agora o apóstolo Paulo vai mudar. Vai usar a metáfora, até aqui ele usou a metáfora do corpo todo
em relação à igreja. Agora, em segundo lugar, a metáfora do corpo como a igreja e a cabeça como Cristo. Agora, a cabeça é Cristo. Cabeça, Paulo está escrevendo em grego, mas com a mentalidade hebraica. Rosh. O primeiro dia do ano é Rosh Hashanah. É o primeiro dia do ano para o judeu. E cabeça é o primeiro, é o líder, é o chefe, é o senhor da igreja. Então, a Escritura vai dizer que o Pai constituiu Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Olha o que ele diz em Efésios 1, de 20 a 23. O que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Jesus está acima de todo principado, potestade e poder. Por que você vive amedrontado, aterrorizado com espíritos? Por que você tem medo de magia e de feitiçaria? Se a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitado, ressurreto, está à direita do Pai, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas no vindouro. O maior está em nós e sujeitou todas as coisas a seus pés, todo principado, potestade, tudo. E sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, como líder da igreja, como senhor da igreja, que é o seu corpo, a plenitude. A palavra pleroma era o espaço que os gregos imaginavam que existia entre a terra e os céus, entre a matéria e o imaterial, entre o visível e o invisível. Era um espaço que precisava ser preenchido. E ele disse que o Pai o constituiu como cabeça da igreja. Agora Jesus é o cabeça, é o líder, é o chefe, é o Rosh, é o Kefalé, é o cabeça. E a igreja é o seu corpo. E nós, juntos, somos o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre em todos. É por meio da igreja que esse cabeça se manifesta, é por meio deste cabeça, deste corpo, que o cabeça se manifesta na terra. É por meio da igreja que Jesus Cristo se manifesta na terra. Cristo, como cabeça da igreja, efetua o seu crescimento. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é o líder. Não é um pseudo-apóstolo. Não é um líder religioso. Não é um guru, mas o cabeça, o chefe, o senhor, o dono, o rei da igreja é Cristo, da qual todo o corpo, a igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Cristo é o cabeça. Cristo é a nossa cobertura espiritual.
Alguns reivindicam o lugar de Cristo e dizem que as pessoas devem estar debaixo da sua cobertura espiritual. Nós não estamos debaixo da cobertura espiritual deste ou daquele homem. Nós estamos debaixo da cobertura de Cristo. E isto é suficiente. Todo aquele que exige-se a cobertura espiritual de um pastor, de um líder religioso ou de um crente, e todo crente que busca uma cobertura espiritual que não seja Jesus Cristo e o seu Espírito Santo está usurpando o lugar de Jesus Cristo, está usurpando o lugar de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu, o teu, o nosso cabeça, a nossa cobertura espiritual. Ele é suficiente e eu não preciso da cobertura espiritual deste ou daquele, porque eles são intermediários. Eu estou, você está, nós estamos ligados à cabeça, e Jesus, como cabeça, cobre a igreja, que é o seu corpo. Então, todo o líder religioso que diz possuir poder e reivindica que você esteja debaixo da sua cobertura espiritual, não está de acordo com as Escrituras. Não é esta a diretriz, o ensino do Novo Testamento. É uma usurpação, uma perversão da doutrina de Cristo. Cristo é a nossa cobertura. Cristo está acima de todo principado e potestade. Nenhum líder religioso foi colocado por Deus como cabeça da igreja, e nenhum pode reivindicar poder para cobrir a igreja. Só Cristo. Fuja do ensino pervertido, falso, idólatra, que coloca homem no lugar do Cristo ressurreto. A igreja, como corpo, está ligada à cabeça, que é Cristo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Mas o corpo é de Cristo, mas a igreja não é minha, não é sua. A igreja é de Cristo. Nós, evangélicos, arrumamos algumas coisas, nós inventamos algumas expressões que não fazem sentido. Nós dizemos a minha igreja. Nós, pastores, dizemos a minha igreja, nós dizemos eu vou para a minha igreja, mas a igreja nem é minha, nem é sua, nem é tua, a igreja é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Em Colossos havia a heresia colossense. Essa heresia é uma heresia que só existe em Colossos. É uma mistura de gnosticismo incipiente, de judaísmo, de religiões de mistério,
de cristianismo, então está tudo junto. E Epáfras, que fundou essa igreja em Colossos, viaja para Roma e vai pedir a Paulo que o ajude a combater essa heresia, porque ele não tem. E Paulo escreve, porque as pessoas diziam, olha, para você escapar dos princípios elementares, dos rudimentos do mundo, o que é princípio elementar, ou em outra tradução, rudimentos do mundo. Era como os gnósticos chamavam os espíritos malignos. Então as pessoas criaram na igreja de Colossos um monte de regra para que o espírito maligno, para que o fantasma, para que o gato preto não viesse tocar, não viesse cutucar a perna dele de noite. E aí Paulo diz, portanto, ninguém vos